E hoje vamos falar sobre Klabin, Suzano e Irani. Em qual dessas ações você está investindo? Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, trazendo alguns fatos, informações e opiniões. Mas me fala aí na sua opinião, qual delas seria a melhor escolha agora para 2023? Vamos lá, direto ao ponto, começando com as cotações, né? Hoje, no momento que eu gravo o vídeo, a Suzano custando aí R$ 47,00, uma queda nos últimos 12 meses em 17%. A Klabin, as ações preferenciais, custando nesse momento R$ 3,92, é uma desvalorização aí de aproximadamente 15% nos últimos 12 meses. E a Irani, neste momento, custando R$ 8,50, está bastante valorizada aí nos últimos 12 meses em mais de 40%. Colocando as três lado a lado, um comparativo, será que isso é válido? Na minha opinião, não. Não faz muito sentido, né? Se fosse para comparar Suzano com Klabin, poderia até fazer sentido, mas o melhor aqui é avaliar de forma individual, porque nós temos negócios semelhantes, mas ao mesmo tempo expostos a cenários um pouco diferentes e além de serem empresas de tamanhos bem distintos, né? Suzano, valor de mercado acima aí de 60 bilhões, Klabin acima de 20 bilhões e Irani apenas 2 bilhões. Então tem uma diferença grande aí de uma para outra, olhando aí pelo tamanho e valor de mercado, enfim. Mas voltando aqui no comparativo, o que eu quero mostrar para vocês que chama muita atenção dessas três empresas são as margens de eficiência. Veja que são empresas com boas margens de lucro, principalmente o lucro operacional, e isso é muito bom porque já nos diz que são empresas com negócios lucrativos. Vamos lá então, começando com a Suzano, né, vendo aqui de forma individual. Vamos ver só o consolidado ano a ano para saber como que as empresas fecharam 2022. Então, ó, a Suzano fecha com receita líquida de 49,8 bilhões, foi uma alta de 22%. O EBITDA ajustado em 28,1 bilhões, uma alta de 20%. E o resultado líquido, né, que é o lucro líquido da empresa, que foi aí de 23,3 bilhões. Foi uma alta de 171%. E a dívida da empresa reduziu. Estava em 2,5 vezes, agora está em 2 vezes. Endividamento caindo nesse segmento é muito bom, porque a empresa vai conseguir fazer novos investimentos sem necessariamente aumentar a alavancagem. Nesse outro gráfico aqui nós podemos ver o ponto determinante na tese de investimento para quem está olhando para a Suzano, né? Eu vou comentar mais no final. Mas a gente vê aí, ó, que as linhas de receita por negócio e região, olha só, veja que dos 49 bilhões que nós falamos, né, de receita da empresa, 41 bilhões veio do mercado externo, foi só exportação. Foram então 83% em celulose e apenas 17% na linha de papéis. Então a gente conclui que a empresa depende praticamente de preços da celulose, preços competitivos no mercado para celulose. Agora a Klabin, a gente tem aí receita líquida em 2022 foi de 20 bilhões, foi uma alta de 22% comparado com 2021. EBITDA ajustado foi de 7,9 bilhões, uma alta de 15%. Lucro líquido 4,6 bilhões, uma alta de 38%. E um pouco mais abaixo aqui a gente vê o endividamento 2,7 vezes atualmente contra 3 vezes em 2021. Então foi uma queda, nesse caso, como eu disse, né, dívida caindo é positivo, conforme a gente observou também com a Suzano. Agora, vendo aqui as linhas de receita por negócio e região, né, observem que celulose foi praticamente 7 bilhões. Se a gente pegar aí, né, os 20 bilhões de receita, tirando aí os 7 bilhões que foi só de celulose, a gente conclui que foi aproximadamente 35% da receita oriunda de celulose. Então, 65% mais ou menos aí para outros negócios, né, que são os papéis e embalagens que a empresa fabrica e comercializa. E nesse montante, né, foram aí 59% para o mercado interno e 41% exportação. E aqui, se a gente for fazer uma comparação com a Suzano, né, que é válido, a gente tem uma diversificação bem balanceada em linhas de receita. E agora passando para Irani. A empresa entregou receita líquida de 1 bilhão 686 milhões em 2022,
foi 5% superior a 2021. O EBITDA ajustado foi de 537 milhões, uma alta aí de 8,9% comparado com 2021. E o lucro líquido de 378 milhões, foi um crescimento aí de 32,6% comparado com 2021. E a dívida líquida sobre o EBITDA subiu bastante, estava em 0,7 vezes e foi para 1,3 vezes. Aqui nesse ponto é o que eu comentei no outro vídeo aí que eu falei sobre essas empresas. O setor demanda investimento e se a empresa quiser crescer, ela vai ter que queimar caixa ou se alavancar. E é isso que a empresa fez, Não está errado, tem que investir. Os investimentos até já trouxeram aumento de produção e refletiu aí no volume de vendas da Irani. E no geral, a empresa entregou um bom crescimento também com recordes aí de receita. E essas linhas de receita da empresa, basicamente, é papel e embalagens, a maior parte. Tem um pouco também aí de resinas dentro aí da composição da receita, mas é a menor parte, sendo que 85% desses produtos são vendidos aqui no nosso mercado e apenas 15% é exportação, vai para fora do país, segundo os dados atuais aí da empresa, informando ao mercado. Então aqui a gente tem uma empresa que é bastante dependente do nosso consumo, o Brasil. As 3 empresas são boas empresas, conseguiram evoluir as suas linhas de receita principalmente, As 3 têm investimentos em execução e implementação. Qual seria então a melhor pensando em 2023, 2024 e em diante? É uma resposta um pouco difícil, mas vamos lá. Para o investidor que está de olho em Irani, o que seria o ideal? É o Brasil deslanchar. Vamos imaginar aqui uma situação, A nossa economia entra nos trilhos, Selic começa a cair, a população volta a consumir, naturalmente as empresas aumentam aí o volume de vendas e a demanda aí por papel e embalagens aumenta por consequência. Para quem está vislumbrando isso, mesmo que sabendo que não vai acontecer em 2023, que seja só talvez 2024 em diante, Irani é uma opção para colocar no radar e ficar de olho. O grande atrativo da Irani no momento, na minha opinião, aí, é a política de dividendos da empresa, bem atrativa, Segundo os documentos, a política é de dividendos trimestrais em 25% do lucro do trimestre e a empresa poderá distribuir dividendos adicionais com base anual em 50% do lucro, desde que a alavancagem se mantenha abaixo de 2,5 vezes. Então, nesse contexto aí, está tranquilo para a distribuição de dividendos. As projeções, inclusive, são aí para dividendos se manterem perto aí dos 7% em 2023, com base nas cotações abaixo aí dos R$ 9,00. Agora, Suzano. Nós temos uma situação bem oposta, digamos assim, em relação à Irani. Como a gente viu, o negócio da empresa é exportação de celulose, é a maior parte da composição da receita. E qual seria o céu azul aqui para a Suzano? É a China colocar o pé no acelerador e crescer acima do esperado. Essa é a grande interrogação, ninguém sabe. Mas, se as perspectivas para isso fossem mais claras ou forem se concretizando, certamente aí as cotações da Suzano vão voltar para os níveis aí de 2021. Então a tese em Suzano é para quem acredita no crescimento global, principalmente da China. Quem está olhando dolarizar o patrimônio, a Suzano é uma boa escolha no cenário atual. Só tem uma questão que é negativo que pode ocorrer, que é em relação a uma lei que poderia alterar aí a cobrança de impostos para exportadores e a Suzano poderia ser uma das empresas mais prejudicadas, segundo essa matéria, que eu vou deixar na descrição para quem quiser ler, caso a lei for aprovada. Isso aí ainda seria para 2024, caso entrasse em vigor. A gente não sabe, por enquanto são notícias, mas o mercado já pode estar colocando isso na conta para a Suzano. E é um risco, sim, a mais para se considerar. E já em relação a dividendos, historicamente, a empresa aparentemente tem pago só o mínimo mesmo aí de 25% do lucro, ou, se não me engano, é algo em torno aí de 10% da geração de caixa operacional. Então, para dividendos, não é uma empresa com presença aí nas carteiras para essa finalidade. As estimativas, inclusive, são para algo perto de 3%, com base nas cotações em R$ 47,00. Como eu disse, a tese aqui é muito clara, é crescimento da China e dolarização de portfólio. Se esse é o seu perfil, estude a Suzano.
e nós temos a Klabin. E aqui eu vejo como um meio termo aí entre as duas primeiras empresas, né? Se o Brasil se sair bem, como no exposto em Irani, é bom para a Klabin, porque ela tem uma boa exposição no mercado local. Da mesma forma, né, se o global se sair bem, né, se a China resolver crescer, puxando aí talvez a Europa, Estados Unidos, né, os mercados mais maduros, como exposto em Suzano, também é bom para a Klabin, porque ela tem uma receita bem equilibrada com exportação. E é opção também para dolarizar portfólio. E, na minha opinião, né, para quem busca por potencial de crescimento com dividendos razoáveis, a Klabin pode entrar no jogo e fazer sentido. A política atual da empresa, né, segundo aí o que tem sido informado ao mercado, é de um alvo em até 25% do EBITDA ajustado. E como as perspectivas para a empresa são de melhora operacional por conta dos investimentos bilionários feitos e que já estão entrando em operação agora em 2023, isso teoricamente tem que se traduzir em maior EBITDA, que é o critério de remuneração da empresa. E se isso acontecer na prática, pode impulsionar resultado e dividendos olhando aí 2023, 2024. As projeções, então, são de dividendos aí aproximadamente na casa dos 7%, com base nas cotações em R$ 4,00 para as ações preferenciais. Mas para encerrar e responder qual é a melhor, acho que não tem uma melhor ou uma mais barata que a outra nesse momento. A gente tem empresas para cenários diferentes e você deve ponderar de forma individual a questão que mais te atrai em cada uma. Dividendos ou crescimento ou um pouquinho dos dois. A minha preferência, né, é Klabin, como eu já falei aqui em vídeos passados. Muita gente pergunta também o seguinte, né, se dá para ter duas empresas do setor em carteira. Sim, eu acho que quem tem, por exemplo, Irani na carteira, poderia ter um pouco também de Suzano, porque você teria exposição nos dois mercados, interno e externo, além de estar exposto em papel e celulose. A mesma coisa, né, para quem tem Suzano, poderia ter também um pouquinho de Irani, a mesma tese. Obviamente, né, sem comprometer o percentual da carteira. Aqui o negócio é baixa exposição. Não é um setor para fazer gracinha. Na minha opinião, no máximo aí 5% da carteira para papel e celulose. E para quem tem Klabin na carteira, não tem nada a se fazer, né? Você já tem um pouco das duas aí posicionado em Klabin. Já está exposto a cenários diferentes, mercados diferentes, além de produtos diferentes com diferencial competitivo. Eu já até falei em outros vídeos, né, sobre a Klabin, eu vou deixar no card aí para vocês verem. Hoje foi só uma atualização aqui sobre essas três ótimas empresas que vocês sempre me perguntam. Fecharam bem 2022, como a gente viu aí. Então vamos seguir com os estudos agora em 2023, acompanhando aí a evolução dessas empresas. Um abraço, bons investimentos e até a próxima.